Olá, vagalume, aqui é o Álvaro Biano, psicoterapeuta, psicossomatanalista, e hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre menopausa. Você, mulher, menina que me segue aqui no canal, deixa eu fazer uma pergunta pra você. E uma coisa importante, deixa eu explicar aqui. Eu morei muito tempo em Portugal, e lá em Portugal a gente chama de menina, tá? Não é moça. E lá moça significa outra coisa. Então, é por isso que eu tenho o costume, às vezes, de soltar um menina, tá? Mas enfim, voltando ao assunto aqui, você sabe exatamente o porquê que você sofre de menopausa, em especial você, mulher, que acabou adquirindo aí uma menopausa precoce. Você sabe quais são os principais sintomas e aqueles sintomas até que são ocultos, por assim dizer, são raros, difícil aparecer? E você sabe o porquê, psicossomaticamente falando, você acabou adquirindo, trazendo para a tua vida a menopausa precocemente? É sobre isso que o vídeo de hoje vai tratar. Vamos lá, vamos bater um papo, nós dois juntos aqui. Olha só, antes de começar, deixa eu dizer pra você já uma coisa muito importante. Eu não sei se você que me segue aqui no canal, tá chegando novo, talvez agora, veio por meio desse vídeo, sabe, mas eu desenvolvi uma técnica chamada psicossomatoanálise, ou análise psicossomática clínica, que é extremamente poderosa, tem mudado a vida de milhares de pessoas, porque eu ensino os meus alunos a como identificar a principal raiz das doenças, dos desafios clínicos. E lá no meu Instagram tem muita coisa legal, tem muita dica boa, tem muita coisa interessante que você pode usar e trazer de conhecimento para a tua vida desde já. Então, se você ainda não me segue no Instagram, procura aqui nesse vídeo, em algum lugar vai aparecer aqui o meu Instagram. Vai lá, me segue. Eu tenho certeza que você vai gostar muito das informações que tem lá, certo? E caso você ainda não me siga aqui no YouTube, clica aí no botãozinho de inscreva-se, deixa já o teu joinha, se você não gostar, você dislika e pode me sentar lenha nos comentários aqui, tá? Mas já deixa o teu like, porque o teu like me ajuda muito a distribuir esse conteúdo para cada vez mais pessoas, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu tô aqui com uma colinha, porque hoje o assunto é muito importante. Todos os vídeos tem assuntos importantes, mas eu fiz questão de trazer uma colinha porque eu não quero esquecer de nada. E eu quero começar aqui explicando para você o seguinte. Eu não sou médico, eu sou psicoterapeuta, tá certo? Mas todas as informações que eu trago aqui no canal são baseadas em muito estudo científico, baseado em muita ciência de ponta, para que você possa ter sempre o que há de melhor em conhecimento técnico-científico sobre o teu corpo, a tua mente, como é que as coisas aí se interrelacionam, funcionam, tá certo? Então você pode procurar, pesquisar, tudo aquilo que eu falo aqui tem base científica, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, menopausa. Menopausa ela ocorre pela falta de um hormônio chamado estrogênio. Talvez você já saiba disso, talvez não. Mas tem algo que talvez você não saiba, que é o seguinte. Para que a gente possa dizer que uma mulher realmente entrou na fase da menopausa, é obrigatório ficar sem menstruar durante pelo menos um ano. Então, já fica a dica, tá? Se você tem uma menstruação irregular, demora 2, 3, 4, 5 meses, mas menstrua, você ainda não entrou na fase da menopausa, e existem coisas que você pode fazer para melhorar ainda mais a tua saúde. Dentre elas, identificar psicossomaticamente falando, o que está acontecendo aí na tua mente emocional que está afetando o teu corpo físico, tá? Sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. Além disso, tem aqui causas, não, causas não, sintomas na realidade. Eu mapeei 16 sintomas referentes à menopausa. Desses, pelo menos uns 8 aí são mais raros, tá? E é importante deixar claro para você o seguinte, nem toda menopausa é igual, tá bom? Todas as mulheres que passam pelo processo de menopausa, elas vão sentir coisas diferentes. Porém, você vai perceber que tem alguns sintomas aqui muito peculiares, por isso que são raros, e que às vezes você está achando que o teu problema de saúde é ruim, na realidade tem a ver com a menopausa, tem a ver com essa questão toda hormonal, certo? Então, eu vou começar aqui primeiro falando para você sobre pelo menos 4 coisas que a menopausa afeta diretamente. Cérebro, ossos, músculos e coração. Se você já me acompanha há mais tempo, sabe que cada um desses pontos aqui tem a sua particularidade com relação à psicossomática das emoções, né? Tudo aquilo que afeta o cérebro tem um porquê, tudo aquilo que afeta o coraçãozinho tem um porquê, tudo aquilo que afeta os ossos, a estrutura óssea tem um porquê, e tudo aquilo que afeta a parte muscular também tem um porquê. Nós somos construídos com 12 sistemas corpóreos diferentes, né? E juntos, somando-se esses 12 sistemas, nós temos a construção do que nós conhecemos como corpo humano, tá bom? E aí, cada um desses sistemas tem suas subdivisões, e eu explico muito isso dentro da formação de analista psicossomático clínico. A gente vai a fundo estudando cada um desses sistemas, como é que eles se interrelacionam entre si, e principalmente qual é a relação entre a doença física e o teu emocional e vice-versa, tá bom? Vamos lá. Além da menopausa afetar essas 4 áreas aqui, ela causa diversos distúrbios fisiológicos. Eu vou começar falando cada um deles e, por último, eu vou entrar
na questão psicossomática, psicodescritiva. O que se passa na cabeça, no emocional de uma mulher que sofre de menopausa, em especial menopausa precoce, tá? Esse é o ponto principal aí desse vídeo de hoje. Então fica comigo até o final, porque tem coisa boa vindo por aí, tá bom? Primeira coisa, ondas de calor. Esse sintoma é um dos mais conhecidos por você, mulher, né? Aquele calor, famoso calorão, não é verdade? Tá? Então, ondas de calor são muito conhecidos, né? Isso aqui é um dos principais sintomas da menopausa. Segundo, ansiedade disfuncional. Se você já me segue há mais tempo, sabe que eu defendo que a ansiedade, no seu determinado grau específico, né, bem controladinha, ela é o que nos impulsiona para a vida, o que nos faz agir, o que nos faz realmente ter vontade de realizar as coisas. Mas, quando essa ansiedade é disfuncional, estoura a curva, aí a coisa começa a pegar pesado para a nossa vida. E ansiedade disfuncional causa diversos problemas físicos e mentais. E é justamente por isso que eu desenvolvi um treinamento que ajuda você, por meio de processos guiados por mim, a eliminar de uma vez por todas da tua vida a ansiedade disfuncional. Se você quiser saber mais a respeito disso, clica no card que está aparecendo aqui em cima, vai lá no site desse treinamento, assista o vídeo que tem lá e, se você achar que é para você, que vale a pena você entrar no treinamento e melhorar ainda mais a tua saúde, fica à vontade, eu estou te esperando dentro do treinamento, tá bom? Terceiro sintoma, insônia. Insônia ou sono conturbado, aquele sono ruim. Presta atenção numa coisa que o tio Álvaro vai falar para você. Olha para mim aqui, presta atenção em mim aqui. Se você não tem um sono de qualidade, o teu dia se torna uma porcaria. Você não consegue produzir nada de qualidade real no seu dia a dia. Sono de qualidade é altamente necessário. E não adianta vir com aquela conversa fiada de que, mas eu durmo bem, 4, 5 horas de sono para mim é o suficiente, eu acordo bem. Você pode até acordar bem, mas pro teu biológico não é suficiente. Enfie isso na tua cabeça de uma vez por todas. É necessário pro corpo, para indexação cerebral de memórias, de sentimentos, sensações, emoções, para reconstrução celular, tanto de ossos quanto de musculatura, células neuronais, é necessário 8 horas de descanso, de sono. Um outro sintoma que a menopausa traz é a disfunção urinária. A mulher, ela ou percebe que começa a urinar em demasia, ou ela passa a ter cada vez menos frequência a urinar. Isso pode causar, dentre outras coisas, pedra nos rins. Dentre outras coisas, pode intoxicar o organismo, que fica ali, né? Aquele excesso de urina presa. Pode causar infecção urinária. Então, tem várias coisas aí que podem serem ocasionadas dessa disfunção urinária. Ou, às vezes, pode até acontecer, em casos raros, da mulher não fazer xixi na cama e nem perceber, efetivamente, tá bom? Então, esse daqui é um dos sintomas. Quinto sintoma, ressecamento vaginal. É extremamente doloroso para você, mulher. Existem cremes especiais, né? Existem coisas específicas que podem ser feitas, mas, infelizmente, esse também é um sintoma. E junto dele, o sexto sintoma que eu mapeei é, logicamente, a diminuição do apetite sexual, da vontade de fazer sexo. Afinal de contas, como é que vai fazer isso, sendo que você aí não está lubrificada, né? É natural começar a diminuir o apetite sexual, né? Uma coisa acaba levando a outra. Sétimo ponto. Olho e boca secas. Olha só que interessante. Muitas vezes, a mulher que começa a ter esse tipo de sintoma, né, às vezes seca mais o olho, seca mais a boca, em ambientes onde tem controle de temperatura, às vezes ar-condicionado, mas muitas vezes isso acontece no ambiente normal também, né? No dia a dia. E acha que é talvez por algum outro desafio clínico mais grave de saúde, quando muitas vezes não é. Muitas vezes é um sintoma ocasionado pela menopausa. Então vale a pena, caso você esteja sofrendo dessas questões, vale a pena buscar aí o teu médico, teu ginecologista, para poder fazer uma pesquisa mais a fundo nessa questão, tá certo? Suor aumentado e odor forte, mudança no cheiro da mulher. Isso também pode acontecer, tá? A mulher passa a suar mais, e aí pode ser confundido esse sintoma como, por exemplo, hipoglicemia, tá? Quando na realidade não é, tem a ver com a disfunção hormonal, né? Com o distúrbio de estrogênio, e além disso, o suor ele passa a ter um odor característico, um pouco mais forte. Você passa a perceber que o teu cheiro mudou, tá certo? Isso tem a ver com os feromônios naturais da mulher, tem a ver também com essa questão hormonal. Nono ponto, irritação na pele. E não é só qualquer irritação. Às vezes pode ser desde uma dermatite mesmo, né? uma alergia de pele mais forte, como também aquela sensação de formiguinhas, como se tivesse insetos caminhando pela pele. Né? É horrível. Quem já passou por essa circunstância, por essa situação, talvez por outras questões que não menopausa, sabe como é terrível essa sensação de que parece que tem bicho caminhando pela pele, tá bom? Isso também pode ser ocasionado pela menopausa, e esses sintomas aqui, a partir do olho seco e boca seca em diante, já são sintomas mais raros. Olha só que interessante, né? Como eu falei no início do vídeo,
nem toda menopausa é igual para todas as mulheres, porém existem algumas que passam por situações um pouco mais peculiares, por sintomas diferenciados. E esses daqui são alguns desses sintomas mais raros de aparecer. Dor íntima persistente, e não tem nada a ver necessariamente com ressecamento vaginal ou com o sexo, o ato sexual em si, tá? Essa dor vaginal persistente nos lábios ou internamente na vagina tem a ver, às vezes, com pontos específicos onde dói e dói muito, tá? E é uma dor persistente, ou seja, ela persiste por um longo tempo, tá? Então, preste atenção que pode ter, caso você esteja passando por um sintoma assim, pode ter a ver também com a menopausa, certo? Próximo, formigamento nos mãos e nos pés, nos dedinhos, nas extremidades do corpo. Esse formigamento é natural também para algumas mulheres por conta dessa mudança hormonal relacionada à menopausa. Não necessariamente por falta de circulação sanguínea, tá certo? Então, fique alerta, fique de olho, que pode sim ser um sintoma um pouco mais grave de outra doença ou pode ser, inclusive, ocasionado pela menopausa. Então, sempre vale a pena buscar o teu médico para poder fazer uma pesquisa mais a fundo com relação a isso. Tontura e problemas ao identificar-se espacialmente. Sabe aquelas pessoas que às vezes não conseguem ter uma noção real do espaço à sua volta, tropeçam, pode até cair às vezes, né? Ou vai escorar numa mesa, falha a mão, né? Parece que a mesa está mais próxima do que realmente está. Esse tipo de tontura e de desorientação espacial pode também ser ocasionado pela menopausa. Você sabia disso? Olha só que interessante. Você sabe que para mim essa pesquisa, para fazer esse vídeo, foi muito interessante, porque eu tive acesso a informações que eu nunca tinha tido antes a curiosidade de ter. Então sempre é bom a gente pesquisar a respeito e trazer conteúdo de qualidade para você. Eu fico muito feliz de poder estar aqui trazendo esse conteúdo para você, certo? Sabe uma outra coisa que me chamou muita atenção, mas muito mesmo? O fato da menopausa poder trazer também, como um dos sintomas, o tinnitus, ou zumbido no ouvido. Você sabia disso? Olha só que interessante. Às vezes você, mulher, que está assistindo esse vídeo, sofre aí desse tinnitus, que é o nome, né? Que é o zumbido persistente no ouvido, aquele barulhinho chato, né, que quase enlouquecedor em alguns casos, e que pode ter a ver com a mudança hormonal ocasionada da menopausa. Olha só que interessante. Então, vale a pena fazer sempre uma investigação. Às vezes você está tratando aí o tinnitus por um viés clínico, quando na realidade tem a ver com a menopausa, com um sintoma raro proveniente da menopausa. Olha só que interessante. Um outro ponto, taquicardia. Tá? Taquicardia, se não me engano, é o 13º ponto. Tá? Não, 14º ponto, certo? Taquicardia, né? Pessoa, mulher, ela dá aquela acelerada no coração, né? Aquele batimento mais acelerado, mais forte. Isso pode acontecer principalmente no verão, tá? E não só em mulheres, logicamente, pode acontecer em homens também. Mas existe aí uma predisposição maior caso a mulher já esteja na fase da menopausa. Olha só que interessante. Além dos calorões, existe um outro sintoma que é inversamente proporcional ao calorão, que é o calafrio, e que ocorre também pela mudança hormonal da mulher, em alguns casos por conta da menopausa. Olha só que interessante. Então você pode sofrer desde aqueles ondas de calor, do famoso calorão, né? Como também pode ter calafrios. E esses calafrios muitas vezes podem ser persistentes, pode ocorrer várias vezes aí ao longo do mês, tá certo? E por último, dor bucal ou queimação na boca. Mudança, inclusive, no palato, no paladar, né? Talvez a mulher ela passe a ter um gosto mais metálico na boca, né? Ou passa a queimar a boca mesmo. É quase muito parecido com a síndrome da boca ardente. Se você quer saber mais sobre essa síndrome, psicossomaticamente falando, comenta aqui para mim, que eu já percebi que essa síndrome não é muito falada no YouTube, né, nos principais canais aí de comunicação, e é uma síndrome que afeta milhares de pessoas, em especial mulheres no mundo todo. Então fica aí a dica de conteúdo. Agora que a gente já teve acesso a 16 dos principais sintomas ocasionados pela menopausa, inclusive destes, pelo menos 8 aí mais raros, por assim dizer, quero falar um pouquinho com você sobre o perfil psicodescritivo das mulheres que passam por essa situação, por essa questão. Anota, eu tenho certeza que você vai gostar muito de saber. Eu separei aqui pelo menos 4 pontos importantes que tem a ver com o perfil emocional psicodescritivo das mulheres que sofrem de menopausa precoce, tá? Porque a menopausa, no geral, ela é, infelizmente, um distúrbio orgânico natural, né? Conforme a mulher vai envelhecendo, em determinado momento o corpo para de produzir hormônio e a menopausa vem à tona, né? Mas mesmo assim, ainda, para aquelas mulheres que têm esse perfil psicodescritivo aqui, com pelo menos esses 4 pontos que eu vou trazer nesse vídeo, essas sofrem mais com sintomas da menopausa do que aquelas que não têm essa predisposição, não. Agora, se você acaba se comportando assim de forma muito incisiva, há grandes chances de você, com seus 30, 33, 35 anos, já sofrer de menopausa precoce. Então anota. Primeiro ponto. Mulheres que assumem o papel do homem muito cedo nas suas vidas. O que acontece? Muitas vezes você, mulher, perde o papai, né? Perde a mamãe, acaba se casando com
alguém que não cumpre com o seu papel, ou acaba sendo órfã muito cedo, né? E aí acaba tendo que assumir certas responsabilidades que na realidade deveriam ser do homem e não seu como mulher. Isso não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver com biologia, com o emocional biológico de vocês mulheres. Vocês foram feitas para crescer e se desenvolver de forma natural, assim como nós homens também, sem assumir papéis que não são seus, obrigatoriamente falando, vamos dizer assim, né? Cada um de nós tem o nosso papel. Eu, como homem, tenho o meu papel na minha família, assim como minha esposa, como mulher, tem o papel dela, né? E se eu não cumprir bem o meu papel, se eu não cuidar, por exemplo, de verificar as contas da casa, se eu não cuidar de determinados afazeres, de agendar determinadas coisas, né, para a família, como, por exemplo, passeios, né? Enfim, se eu não cumprir com o meu papel de homem, o que vai acontecer? Vai acabar sobrecarregando a minha esposa. E a minha esposa, dentre outras coisas, vai passar por desafios clínicos. E esses desafios clínicos podem, em determinado momento, arrebentar aí com uma menopausa precoce, por exemplo. Vir à tona como uma menopausa precoce, como problemas de bico de papagaio, como problemas graves de coluna, de ombro, bursite, tendinite, fibromialgia e tudo mais. E vai embora, né? A lista é enorme aí de coisas que podem acontecer em uma mulher que é sobrecarregada. Então, toda mulher que tem que assumir um papel de homem muito cedo na vida, responsabilidades que a priori são masculinas, infelizmente acabam passando pelo processo de menopausa precoce, né? Inevitavelmente, em algum momento, o corpo vai cobrar o preço, tá certo? Porque causa um estresse desnecessário na sua vida, no seu dia a dia. Então, espero que você entenda isso, fique com a minha intenção de coração, certo? Repito, não tem nada a ver com machismo aqui nesse vídeo, pelo contrário, eu defendo muito vocês mulheres em todos os momentos da minha vida e para tantas quantas pessoas eu puder. Só que existem certas coisas que são reais, e uma delas é isso. Vocês, mulheres, não foram feitas para assumir determinadas broncas que deveriam ser assumidas pelos homens da casa, vamos dizer assim, né? E quando isso acontece com vocês, infelizmente, acaba sobrecarregando mesmo, certo? Assim como o contrário também é verdadeiro, mas isso daí a gente deixa para falar em outro vídeo, em um próximo vídeo, tá bom? Segundo ponto, mulheres que desenvolvem, ou que têm a tendência, né, de desenvolver ou desenvolvem menopausa precoce, têm um perfil controlador. Gostam de estar no controle de tudo à sua volta. Muitas vezes são mulheres até de posição empresarial elevada, né? Mulheres empreendedoras que não sabem delegar. Acabam centralizando o poder em si. E esse excesso de controle, como eu falei, acaba trazendo, dentre outras questões, um estresse exacerbado e faz com que a menopausa precoce venha à tona, apareça. E negam o fato de serem mulheres. Muitas vezes a mulher, ela nega esse fato de forma inconsciente. Eu vou explicar direito o que eu estou querendo dizer com isso, tá certo? Em que sentido a mulher nega o fato de ser mulher? Mulheres que têm esse perfil um pouco mais combativo, um pouco mais controlador, um pouco mais decisório, né? De assumir a responsabilidade, tomar a decisão da casa e fazer acontecer porque acha que todo mundo é muito mole. Em que sentido elas se recusam a ser mulher? Porque na cabecinha delas, muitas vezes a mulher é aquela pessoa frágil, né? Vulnerável, que não consegue fazer nada sozinha, que depende do príncipe encantado para protegê-la, quando na verdade não é nada disso. Vocês são muito fortes, vocês são muito poderosas. Só que a sociedade, de um modo geral, aí sim, por ser extremamente machista, ela acaba jogando na cabeça de vocês, desde pequenininhas, que vocês têm que ficar esfriando a barriga no tanque e esquentando no fogão, quando na realidade não é essa a verdade. Vocês são muito poderosas em vários aspectos, vocês são inclusive muito mais eficientes do que nós homens em vários aspectos, em vários trabalhos. Então, quando você entender que você não precisa negar a tua natureza sexual, feminina, a tua feminilidade, para poder ser forte, para poder assumir o seu papel na sociedade, porém de forma equilibrada, quando você conseguir entender isso, sem negar quem você é de fato e de direito, você vai começar a melhorar a tua saúde, podendo inclusive em determinado momento da vida, até reverter esse quadro clínico de menopausa precoce, caso isso seja identificado e tratado desde cedo, por meio de, por exemplo, psicoterapia ou psicossomatoanálise. Tá bom? Então isso é muito importante. Gostou desse bate-papo nosso de hoje? O que você tem para me dizer? Comenta aqui para mim se você gostou. Deixa o teu joinha se gostou. Se você não gostou, manda aqui também no comentário o que você não gostou. Talvez eu tenha me expressado de forma ruim em algum momento, falei alguma coisa que não pegou mal. Fique com a minha intenção de coração e não necessariamente com a maneira como eu falo com você, tá certo? Mas, mesmo assim, comenta aqui comigo, puxa a minha orelha, porque daí, nos próximos vídeos, eu melhoro cada vez mais. Afinal de contas, esse é o nosso papel, né? Melhora constante cada dia, 1% melhor todo dia. Em 365 dias do ano, a gente tá aí quase 4 vezes melhor do que o início do ano, tá certo? Então, fica aqui o meu carinho para você. Um abraço forte. Caso você queira saber mais a respeito tanto do treinamento emocional que ajuda a eliminar a ansiedade, insônia, enxaqueca e várias outras coisas, quanto quiser saber mais sobre a análise psicossomática clínica, procura aqui nesse vídeo, nos cards ou aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai encontrar aí o lugar certo, a página certa para poder aprender cada vez mais. E me segue lá no Instagram que tem muita coisa legal para você.
Beijo no teu coração, Vagalume. Até a próxima. Tchau.